Irmãos, abramos nossas Bíblias no capítulo 19 de Êxodo. Vamos ler os versos 3 a 6. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Ainda no livro de Deuteronômio, capítulo 7, verso 6. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Vamos destacar aqui a expressão: para que lhe fosses o seu povo próprio. Agora vamos à epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, iniciando no verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Aqui destaquemos essa expressão: purificar para si um povo exclusivamente seu. Finalmente, uma última passagem na primeira epístola de Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, verso 4. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais. Verso 9: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Querido Pai Celestial, nos confiamos às Tuas mãos nesse tempo de comunhão com Tua palavra aberta diante de nós. Levantamos nossos olhos para Ti, porque carecemos de toda a provisão do Senhor para que possamos compreender a Tua palavra. Carecemos de Tua intervenção pelo bendito Espírito Santo, o mesmo que soprou as Escrituras para interpretá-las aos nossos corações. Toma esse tempo em Tuas mãos e nos guarda debaixo de Teu nome vitorioso. Nos reunimos para Ti,
Usa esse tempo e fala aos nossos corações. Esperamos em Ti. No precioso nome de Jesus, oramos. Amém. Irmãos, a nossa carga para esses dias de comunhão, teremos 4 tempos específicos neste assunto central. É falar a respeito do sacerdócio santo e a adoração. É claro que esse é um tema imenso nas Escrituras. Sacerdócio santo e adoração. O texto que lemos aqui na Epístola de Pedro conjuga esses 2 temas num único versículo. Diz que nós somos pedras que vivem, edificados casa espiritual, para sermos sacerdócio santo, para oferecermos sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Essa verdade do sacerdócio, podemos dizer, ela percorre as Escrituras, literalmente, de Gênesis a Apocalipse. Na verdade, nós vamos buscar nessa introdução, nessa noite, falarmos um pouco, até onde pudermos, dessas 2 linhas que percorrem a Bíblia. Já vamos citá-las aqui nominalmente. Uma delas é o sacerdócio, paralela a uma outra. E se pudermos, até onde pudermos, vermos um pouco da tipologia, que vai nos ajudar, claro. A tipologia do Velho Testamento, ligada a essa questão do sacerdócio. Obviamente faremos isso de forma extremamente panorâmica, porque a intenção nossa é podermos examinar o que significava para Deus o sacerdócio no Velho Testamento. Teremos as outras 3 sessões seguintes focados basicamente na revelação do Novo Testamento, porque é essa mesmo que nos interessa. Nós, como sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E então o que isso significa? Mas para fazermos uma panorâmica sobre a palavra de Deus, vamos citando alguns versículos, irmãos, tenham a liberdade de ir conferindo. João capítulo 20, verso 17, é um tremendo verso a respeito desse assunto. Nosso Senhor Jesus está ressuscitado e Ele se apresenta a Maria Madalena. 10 aparições do Senhor ocorreram durante 40 dias pós-ressurreição. E mais 10 dias de silêncio, como Ele disse, para que os seus discípulos esperassem em Jerusalém a promessa do Pai, para que fossem revestidos de poder, Pentecostes. Nesses 40 dias, 10 aparições. A primeira para Maria Madalena, a última em Betânia, quando Nosso Senhor ascende do Monte das Oliveiras. Narrado tanto no Evangelho de Lucas 24, quanto em Atos, escrito por Lucas mesmo, no capítulo 1, quando o Senhor ascende do Monte Olival. Então, a primeira aparição a Maria Madalena, lembrando-nos que o primeiro na Bíblia é a didática do Espírito Santo, essa não é nossa, não é algo criado e imposto, a palavra de Deus. Mas sempre que uma palavra, uma verdade, um conceito, uma ideia aparece a primeira vez na Bíblia, o seu princípio está estabelecido. Porque é assim que o Espírito Santo, o mestre divino, faz. Ele apresenta o assunto e a partir dali ele irá desglossar aquele assunto passo a passo, mas em germen, o conceito mais essencial daquela verdade já foi apresentado na primeira menção. Então, os estudiosos bíblicos chamam isso, observando essa lei nas Escrituras, chamam-na de lei da primeira menção. Extremamente importante observarmos isso na palavra de Deus. Então, quando nosso Senhor Jesus faz a primeira aparição, de novo, ela vai estabelecer um princípio sólido e importante, do que o Senhor basicamente deseja que os santos do Novo Testamento conheçam. Então vamos escutar o que ele disse na sua primeira aparição a Maria Madalena, João capítulo 20, verso 17. Nós sabemos que Maria o confunde com o jardineiro nessa aparição. Então ele fala o nome dela. Quando ele fala o nome dela, Maria, aquela da qual o Senhor expulsou 7 demônios, ela amava o Senhor Jesus, toda a sua vida, todo o seu coração,
era devedora ao Senhor Jesus, a sua graça, ao seu amor, a sua compaixão. Então, quando ela ouviu o seu nome, ela então se lança sobre o Senhor. E o Senhor diz algo interessante a ela. Ele diz: mulher, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. E preste atenção, muita atenção nessa frase agora, dupla. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Irmão, Maria Madalena foi tornada uma mensageira extraordinária. Não sabemos exatamente o quanto Maria Madalena pôde compreender do que ela estava falando, mas isso é verdadeiro para todos os profetas. Quantas vezes profetizava e nem eles sabiam o que estavam profetizando. Pedro nos diz isso na sua epístola, que não profetizava para si mesmo e até mesmo indagavam e inquiriram a respeito das coisas que profetizavam. 1 Pedro capítulo 1, verso 10, nos diz isso claramente. Assim como Maria Madalena. Mas esse não é o foco e nem a importância do assunto aqui. O Senhor não está tornando Maria Madalena em um ministério na sua casa. Esse não é o assunto. Mas o Senhor está comunicando por sua graça a Maria Madalena, sem dúvida, aquelas duas linhas que seriam duas linhas de ouro que percorrem as escrituras de Gênesis e Apocalipse. Essa é a importância. Quais são essas linhas, para colocarmos em duas palavras? Primeira linha: filiação. Filiação. Deus, quando criou o homem, Ele criou com a intenção de filiação. Não há nenhum ser no universo que tenha sido criado à imagem e semelhança de Deus. Não há nenhum ser no universo que compartilhe da vida, natureza e glória de Deus como o homem. Por isso, Salmo 8, que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites, fizeste, no entanto, por um pouco menor que Deus. De glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das suas mãos. Então, filiação é uma linha de ouro nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. A segunda linha, para colocar em uma palavra: sacerdócio. E é essa que nós iremos estudar nesse final de semana, com a ajuda do Senhor. Sacerdócio é a outra linha de ouro. Podemos dizer que elas correm assim, paralelas, por todas as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. O que poderíamos dizer com relação ao sacerdócio? Nosso Senhor Jesus, como o autor de Hebreus descreve, no capítulo 5 de Hebreus, mais uma referência interessante para sua consulta, Hebreus 5, capítulo 5, versos 5 e 6. Lá as duas linhas estão conjugadas de uma maneira muito interessante, porque nós sabemos que o livro de Hebreus tem como pano de fundo o apóstolo e o sumo sacerdote de nossa confissão. Então ali naquele capítulo é dito que nosso Senhor foi assim empossado, não porque Ele se auto-empossou. Então o capítulo começa dizendo que ninguém toma essa honra para si mesmo, como aconteceu com Arão, que foi chamado por Deus e não se auto-empossou sumo sacerdote. Esse é o argumento de Hebreus 5. Então no verso 5 diz assim: mas aquele que lhe disse, esse é Deus, aquele que lhe disse, primeiro, tu és meu filho. Filiação. Está aí a linha. Eu hoje te gerei. E logo em seguida o que temos? No verso seguinte: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Os irmãos acham que essas duas coisas estão colocadas aí de modo aleatório? Aí estão as duas linhas de ouro que percorrem as Escrituras de Gênesis e Apocalipse. Podemos dizer de uma maneira bem sintética, irmãos, que tudo o que Deus tem para nos falar nas suas Escrituras, focado obviamente no seu Filho, aí está o livro de Hebreus nos dizendo quem é o Filho? Senhor Jesus. Quem é o sacerdote eterno? O Senhor Jesus. Tu és meu filho, tu és sacerdote. Então, em linhas gerais, em essência, tudo que Deus tem para nos ensinar nas Escrituras inspiradas pelo Espírito Santo em 66 livros é a respeito de filiação e de sacerdócio. Agora veja a coerência disso então por toda a Bíblia. Estamos citando vários textos para que você veja o quadro e veja que nós não estamos impondo nada às Escrituras, porque isso seria terrível. Nós não fomos chamados para isso, né? Ela é nosso mestre e não nós mestres dela. Então nós estamos extraindo dela o que ela ensina. Então essas são duas linhas de ouro.
Observe quando Paulo escreve aos Efésios. Ele usa várias vezes, então faça a sua pesquisa lá e consulte. Ele já começa aí logo no capítulo 1, versículo 3. Ele chama Deus de Deus e Pai, não apenas de Deus. Na primeira oração escrita, registrada no livro de Efésios, quando Paulo escreveu essa carta, ele diz que ele ora ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória. No capítulo 2, verso 15 em diante, ele vai dizer que nós temos acesso ao Pai em um Espírito. E vai nos dizer que esse nosso Pai é esse Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vai encontrar a partir do verso 15 de novo, um verso quase em seguida do outro, Deus e Pai. Acesso ao Pai e reconciliados com Deus. Quando Paulo está descrevendo os fatores da unidade espiritual em Efésios 4, vá acompanhando na sua Bíblia. Lá no verso 6 de Efésios 4 ele diz: há um só Deus e Pai de todos. Por que ele coloca assim? Um só Deus e Pai de todos. Subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então, por todas as Escrituras, essas duas linhas serão consistentemente encontradas. Por quê? Com relação à filiação já explicamos. Toda a intenção de Deus ao criar o homem era que o homem compartilhasse com Deus de tudo que ele era, incluindo sua glória, sua vida, sua natureza, seu caráter, menos a sua deidade. Não é? Isso é muito lógico, não carece de explicação. Nem que Deus quisesse, ele podia criar um outro ser igual a ele. Impossível, porque ele não é ser criado. Então, se Deus cria, o que ele criou já não é igual a ele. Não é? Por essência, Deus tem que ser único no seu ser, na sua natureza e no seu caráter. Nesses chamados atributos incomunicáveis, Deus é único. Nunca nenhum ser poderá ser onipotente, onisciente ou onipresente. Mas no que concerne aos que são chamados atributos comunicáveis de Deus, então nós temos aí a sua misericórdia, a sua graça, o seu amor, a sua alegria, a sua santidade, a sua verdade e tudo mais. Tudo isso nós partilhamos com Ele. É o que o autor de Hebreus ainda chama de conduzindo muitos filhos à glória. Há uma plena participação daquilo que Deus é em sua glória. Que maravilha, nosso chamamento. Participamos de uma vocação celestial, como diz o autor de Hebreus. Então, filiação, não vamos deter sobre ela, apenas como introdução, é uma linha claríssima das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Filiação é a mesma coisa. Quando Deus criou o homem, Ele chamou o homem não apenas para ser seu filho, mas para ser seu servo. Então essa linha do serviço corre, como falamos, uma linha de ouro de Gênesis a Apocalipse. Mas interessante, irmão, que no capítulo 22 de Apocalipse, vamos conferir esse texto, há um verso muito interessante aqui. Capítulo 21 de Apocalipse, onde há uma confluência, de acordo com as palavras que são usadas aqui, e penso que nos interessa muito, uma confluência dessas linhas. Porque assim como o nosso Senhor Jesus é o Filho de Deus, com F maiúsculo, e o nosso Senhor Jesus é o servo de Deus, com S maiúsculo, assim nós fomos chamados como filhos, servos de Deus. E como falávamos, Maria Madalena foi encarregada pelo Senhor, de uma maneira tão linda, de dizer essa mensagem para os seus discípulos, que o Senhor ali chamou de irmãos. Vai ter com os meus irmãos, e essa é a mensagem. O que você vai dizer a eles? Primeiro, eu subo para o meu Pai, sempre o foi. Pai, glorifica-me contigo com aquela glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Sempre foi uma verdade para ele, mas nunca foi uma verdade para nós, até então. Mas agora o Senhor está ressurreto. Está consumado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então agora a mensagem pode ser dada. Agora o Senhor, de modo único, chama os seus discípulos, apóstolos, amigos, servos, expressões que ele usou anteriormente. Ele chama de irmãos. Antes é falado algo a respeito dessa questão de irmãos, mas se referindo à família natural de Jesus. Teus irmãos e tua mãe estão aí, não é? Mas seus discípulos nunca foram chamados de irmãos até então. Sempre são os apóstolos, são os servos. Já não os chamo servos, mas os chamo amigos.
não é? Discípulos, mas nunca irmãos. Porque não havia o compartilhar da natureza do Senhor ainda com eles, antes da cruz. Mas agora vai ter com meus irmãos, porque Ele está ressurreto. O seu lado já foi rasgado, e do seu lado saiu sangue, expiação, e água, regeneração. Então vai ter com meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai, as graças a Deus, e o vosso Pai. Por isso ele havia ensinado antes da sua morte: vós orareis assim, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Foi isso que ele disse? Pai nosso que estás nos céus. Que maravilha. Mas essa realidade só seria trazida pós-cruz, e não antes da cruz. Meu Pai, vosso Pai. Filiação. Meu Deus, vosso Deus. Serviço. Sacerdócio. Nós somos filhos e servos do Deus Altíssimo. Sacerdotes que servem não apenas como servos, mas servem com a própria natureza daquele que eles servem. Por isso esse serviço é tão elevado. Não pode haver um serviço a Deus mais elevado. O serviço de querubins, de serafins, de anjos e de arcanjos não é mais elevado que o serviço dos santos do Senhor. Porque nós servimos o nosso Deus compactuando ou compartilhando com Ele da sua própria vida, glória e natureza. Que maravilha, irmão. Então vejam essas linhas se confluírem. Vamos para Apocalipse 21 que nós citamos. Vamos ler desde o verso 3, para termos um pouco do contexto. Apocalipse 21, 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-lhe ainda: tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega. Nós estamos lendo a consumação final, não é? Tudo está feito, porque Ele é o Alfa e o Ômega, e aqui o Ômega já está feito, porque de acordo com a linha do livro de Apocalipse, as coisas aqui estão consumadas. A visão da Nova Jerusalém já vai ser descrita logo em seguida aí, né? Agora preste atenção no verso 5, 6 e 7. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Agora ouço bem o verso 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Não são interessantes as expressões? Parece que antes do filho deveria ser colocado pai, né? Ou talvez depois do Deus deveria ser colocado servos. Mas aqui nós estamos vendo a fusão plena dessas duas linhas. Os filhos são servos, eles servem como filhos. Então ele serei Deus e ele me será filho. Veja no capítulo 22 mesmo de Apocalipse, verso 3, capítulo 22. Nunca jamais haverá qualquer maldição, escrevendo, como falamos, Nova Jerusalém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Ou seja, o nosso sacerdócio santo nunca terá fim. Assim como nunca terá fim nossa filiação. Se as duas andam juntas, as duas estarão juntas para todo sempre. Nós os serviremos como filhos servos e como servos filhos, porque tu és meu filho e tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aliás, João vai dizer na sua epístola: tal como ele é, também nós somos neste mundo. Participamos com ele da filiação e participamos com ele do serviço. Por isso aqueles cânticos dos servos de Isaías são tão maravilhosos, não é, irmãos? Aquelas passagens. Que servo nosso Deus teve no seu Filho, o Senhor Jesus. Então, assim conclui o livro. As duas linhas confluindo. Deus e os seus filhos servos.
e os seus servos o servirão. Verso 4. Contemplarão a sua face. Não apenas um serviço, iremos ver nesses dias, a partir de amanhã, na linguagem do Novo Testamento, como falamos, esse vai ser nosso foco. O sacerdócio santo do Novo Testamento, não do Velho. Do Velho era tipológico. Hoje, se pudermos, vamos andar um pouco na tipologia. Mas esse versículo 4 nos apresenta de maneira tão linda que esse serviço é baseado na contemplação. E teremos tempo de ver um pouco mais disso nesse final de semana com a ajuda do Senhor. O que isso significa? Nós o serviremos baseado na contemplação. Ou seja, o nosso serviço é consequência de uma visão. O nosso serviço basicamente é um serviço de adoração. Aliás, essas palavras no latim se confundem. A palavra servir e adorar no latim é a mesma. Latreia, de onde vem nossa palavra latria. Latreia significa tanto servir quanto adorar. Idolatria é serviço a ídolos ou adoração a ídolos. Então, servir e adorar é exatamente a mesma coisa. E um serviço, verso 4, derivado de contemplação. Que coisa preciosa sabermos que esse Senhor Jesus, que tem nos causado assombro, cada vez que Ele nos visita, cada vez que Ele abre as Escrituras, como Ele fez com os discípulos de Emaús, cada vez que Ele nos fala ao coração, e por sua fidelidade, o quanto Ele nos tem falado ao coração e aberto sua palavra, quão maravilhoso é saber que nós teremos uma experiência de contemplação ininterrupta de nosso Senhor, quando estivermos face a face com Ele. Sabe o que nós precisaremos para isso, irmãos? Um novo equipamento, porque este não vai suportar. Precisaremos de um outro. Seremos como Ele, para podermos vê-lo como Ele é, como diz João. Então seus servos o servirão, contemplarão. Que importante essa palavra atrelada ao serviço. Contemplarão sua face, porque Paulo disse aos Coríntios que essa glória de Deus é manifestada e conhecida em um único lugar nesse universo. Não é conhecida em três faces: na face do Pai, na face do Espírito. A Bíblia não ensina essas coisas. A Bíblia ensina que toda a glória de Deus é conhecida na face de Cristo, unicamente. Por isso Ele é o Verbo, Ele é o Logos, né? Então contemplarão sua face, e nas suas frontes estará escrito o nome dele. Verso 4 de Apocalipse 22. Então, basicamente, passamos, em linhas gerais, pelo que essa linha do sacerdócio e da filiação significam na Bíblia, como elas então confluem no livro de Apocalipse. Agora vamos então um pouco, até onde pudermos, nessa primeira reunião, na tipologia, para vermos então algo a respeito desse sacerdócio no Velho Testamento. Vamos voltar aos textos que lemos, irmãos. O primeiro foi Êxodo 19. Nós já lemos os versículos de 3 a 6. Não precisamos relê-lo. Agora, a nota importante aqui está no versículo 8, logo em seguida aos versos que lemos. Quando o Senhor falou com o povo, já vamos ler esse verso agora mesmo. Quando o Senhor falou com o povo em Êxodo 19, vamos nos localizar aqui. O povo partiu do Egito, levou 3 meses e chegou ao Sinai. No Sinai, eles permaneceram 11 meses e 19 dias exatamente. 11 meses e 19 dias. Nesses 11 meses e 19 dias, Moisés subiu 11 vezes ao Sinai para comunhão com Deus. Numa delas, ele recebeu as tábuas, mas essa foi apenas uma vez. Nós temos ainda mais 10 vezes. Todo o ambiente desse monte, escute bem isso, é um ambiente de graça. A lei não foi dada ainda. Nós estamos em Êxodo 19. Então vamos com cautela aqui. Por que graça? Aquele povo estava no Egito. Egito significa aflição. Nosso Senhor diz que Ele ouviu o clamor do seu povo debaixo do chicote dos seus exatores. E na sua misericórdia Ele desceu. Aliás, Ele repete essa linguagem aqui. Ele diz: desci com asas de águia e vos cheguei a mim. Foi ordenado por Deus que um cordeiro sem defeito fosse preso ao 10º dia e imolado ao 14º dia do mês de Abib, ou de Nissan. O primeiro mês da história, da relação do povo de Deus com o seu Deus.
Este vos será o principal dos meses. O que está sendo celebrado ali? Principal por quê? Porque ali Deus deu orientações para eles? Porque ali Deus deu a lei, estatutos e mandamentos? Foi isso que aconteceu ali? O que Deus deu ali para eles foi o sangue do cordeiro e a carne do cordeiro. E eles passaram o sangue na verga da porta, para que o exterminador não os tocasse. Comeram a carne dentro das casas, com cajado na mão, sandálias nos pés e lombos cingidos. Tudo é graça, absolutamente graça. Quando eles chegam, a história segue, e Moisés os conduz para o deserto, e Faraó e seus exércitos os perseguem, e o mar vermelho é aberto pela mão de Moisés, graça, e eles passam pelo mar, e o Faraó e seu exército são tragados, graça, e eles começam a sua caminhada no deserto. Um povo impertinente, fala muito sobre o nosso coração, muito, muito mesmo. E esse povo impertinente diz que Deus os levou no deserto para morrerem ali, que eles estão com saudades da comida dos egípcios. Eles dizem especificamente a Moisés, você pode consultar no capítulo 17, que eles querem carne e querem pão. Essas duas coisas. Então o Senhor, na sua misericórdia, diz para Moisés que daria a eles carne e pão. Então ele faz soprar um vento do deserto e traz um bando imenso de codornizes, que cai no arraial e o povo come. Tudo certo aí. O Senhor, na sua misericórdia, mais uma vez, graça, tudo aqui é graça e cuidado de Deus. Nada de lei, de estatutos, nem de mandamentos. Na segunda vez, apenas um parênteses aqui rápido, mais tarde, na segunda vez, quando eles pedem carne, Deus também concede carne. Codornizes são dadas 2 vezes, quando eles estavam no deserto. A segunda narrativa está em Números 11, e a primeira em Êxodo 17. Lá em Números 11, quando o Senhor concede codornizes, a carne estava ainda para ser mastigada por eles, e eles experimentam morte, e são julgados por Deus. Porque não era mais tempo deles fazer esse pedido ao Senhor, pelo que eles já conheciam de Deus e já tinham andado com Deus. Então Deus concedeu-lhes o que queriam, mas fez definhar-lhes a alma, como o salmista registra. Mas não na primeira ocasião, quando eles eram um bebê recém-nascido que saiu do Egito. Todo o ambiente é graça. Então quando nós chegamos aqui, colocamos tudo isso para nos localizarmos. No verso 3, verso 4, o Senhor usa essa linguagem maravilhosa através de Moisés. Tendes visto que eu fiz aos egípcios e vos levei com asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes minha voz e guardardes minha aliança, veja quantas vezes esse pronome pessoal, meu, minha. Sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino de sacerdotes e uma nação santa. Está aí com clareza a intenção de Deus para o seu povo. Uma das 2 linhas que nós compartilhamos, sacerdócio, muito bem descrita aí. Agora, preste atenção, irmão, na sequência. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras. São palavras de pura graça que nós acabamos de ler, dos versos 5 e 6. 4, 5 e 6, né? Mas olha o que aconteceu. Quando Moisés expõe essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado, verso 8, então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Agora o ambiente vai mudar, porque Deus se revelou a eles em pura e estrita graça, como já enfatizamos. Leia o livro de Êxodo até aqui. Só há graça, graça e graça sobre graça. Sangue, água, pão, mar vermelho aberto, tudo que já falamos até aqui. O Senhor pediu a eles que ouvissem suas palavras e se achegassem a Ele, tivessem comunhão com Ele como povo. Não tem nada aqui de filhos de Levi, não aconteceu isso ainda. Nós vamos chegar lá, se pudermos, ainda hoje, não é? Lá no capítulo 32 de Êxodo é que nós vamos ver os filhos de Levi apartados para o serviço. Aqui não tem nada de filhos de Levi, aqui tem toda a nação, chamado para ser um reino de sacerdotes e uma nação santa, com uma única condição: ouçam minha voz, guardem minha aliança. Que aliança? Interessante como nossa mente é, né? Quando nós lemos aqui, guarda a minha aliança, nós pensamos na lei. Mas a lei não havia sido dada, irmão. A aliança que o Senhor está se referindo é o sangue que foi passado na verga da porta.
O Senhor os ter livrado do Egito como livrou. O sangue do cordeiro no Egito foi uma aliança feita com eles. Mas eles não continuaram na minha aliança. E eu não atentei para eles, diz o Senhor. Como mais tarde os profetas registram. Então, por que o ambiente vai mudar? Porque o povo não compreendeu a aliança de graça que o Senhor havia estabelecido com eles. Então, quando Moisés relatou exclusivamente o que nós vemos: desci ao Egito com asas de águia, cheguei a mim, se ouvires minha voz, guardares minha aliança, eres minha propriedade, toda a terra é minha, mas vocês todos serão para mim os meus sacerdotes. Então eles ouviram e disseram: tudo que o Senhor falou nós faremos. Então essa condição era uma condição inadequada diante da graça. E é muito interessante ler o resto do capítulo. Irmão, sinceramente, não consigo ler esse capítulo de uma outra maneira. Se você consegue, então depois me ajude. O versículo 9 diz assim, escute aí, verso 9. Depois que o povo disse, tudo que o Senhor falou, o povo disse, tudo que o Senhor falou nós faremos, e Moisés, verso 8, relatou ao Senhor as palavras do povo, certo? Então Moisés vai dizer ao Senhor, Senhor, o que o povo disse foi, tudo que o Senhor falar, eles vão fazer. Sabe o que aconteceu? Eles deixaram o ambiente da graça. Então agora um espelho vai precisar descer do céu. Esse espelho se chama lei. Para que esse espelho seja colocado diante dos rostos deles, para que eles vejam se realmente eles podem fazer tudo aquilo que o Senhor falou, ou se eles iriam continuar no ambiente da graça. O sangue do cordeiro, a carne do cordeiro, toda a provisão de Deus, a aliança, o reino de sacerdotes, mas eles se puseram em uma outra atmosfera. Então quando Moisés relata essas palavras ao Senhor, verso 8, olha o verso 9, disse o Senhor a Moisés, eis que virei a ti numa nuvem escura. Estranho. Tudo aqui até então era tão glorioso, tão límpido, tão claro, tão sublime, tão gracioso, não é? Os cuidados de Deus. Veja o versículo 16. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Mas irmão, esse versículo 16 é coerente com os versos 4 a 6? O que você acha? Não tem nada a ver esses dois ambientes. O Senhor está falando de ouvir sua voz, de ser um reino de sacerdotes, todos ministrarem a Ele, sem intermediários, toda a nação chamada para essa santa vocação, não é? Por que esse ambiente se alterou dessa maneira? Porque eles então se mostraram carentes de um espelho que descesse do céu para a frente do rosto deles, e esse espelho se chama 10 mandamentos, para que eles vissem a feiura deles próprios diante de Deus, e pudessem de alguma maneira, não foi o caso, não é? Mas Romanos vai nos dizer que a lei foi dada para que o pecado fosse conhecido, sobreveio a lei para que avultasse, avultar é trazer à tona, à luz, tornasse a ofensa conhecida. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Romanos 3 e 5. E Paulo também vai dizer, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, não da graça, não da salvação, não da misericórdia, mas pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Nós estamos vendo exatamente isso acontecer em Êxodo 19. E a mudança de ambiente está no versículo 9, como lemos. Quando o Senhor diz, virei a ti numa nuvem escura, o ambiente todo está alterado. E no 20 o que nós temos? Os 10 mandamentos, a lei moral, o espelho que vai ser posto diante dos olhos do povo, para que eles soubessem, experimentassem, se o que eles disseram era verdade. Tudo o que o Senhor falou, nós faremos, né? Então esse é o ambiente aí. Se você continuar lendo o texto, não precisamos ir muito longe, você vai ver o quadro terrível que Hebreus capítulo 12 também descreve. Não tendes chegado ao monte palpável, à escuridão, lembra-se? Ao clangor de trombetas. Moisés estava aterrado e trêmulo, são palavras do autor de Hebreus, no capítulo 12, né? Até um animal se tocar o monte será morto, marcando limites. É isso que nós lemos em Êxodo 19, 4 a 6, Deus marcando limites? Muito pelo contrário. Ele está dizendo, venham todos,
Vós me sereis um reino de sacerdotes e uma nação santa, se ouvirdes minha voz, minha propriedade peculiar. Então, irmãos, que impressionante essa mudança de nota, porque eles não compreenderam a graça de Deus e os tratos de Deus com eles em graça. Então, por isso, o Novo Testamento é muito claro em nos mostrar por que o ministério da lei. Gálatas, já citamos Romanos 3, Romanos 5, Gálatas 3 agora, Paulo vai dizer que a lei nos serviu de um aio. Aio é um pedagogo, aio é um instrutor que cuida de crianças. Esse aio vai conduzindo as crianças que são bagunçadas, que não têm limites, não é? Então a lei serviu para trazer esses limites e tutoriar até que viesse Cristo. Gálatas capítulo 3. Então esse é o ministério da lei. A lei é uma interposição. Ela não faz parte do propósito original de Deus. Assim como os 38 anos no deserto também não faziam parte. Quando eles chegaram às bordas de Canaã, eles deveriam ter entrado. Naquela época que os espias espiaram a terra e deram aquele relatório. 38 anos errantes, mas poderiam ter entrado na terra, né? Então, irmãos, que importante compreendermos isso, para que então tenhamos aqui um pano de fundo, para entendermos o sacerdócio no Novo Testamento. Vamos seguir agora para o livro de Êxodo mesmo. Vamos ao capítulo 32, avançar um pouquinho mais. O Senhor nos ajude para que essas coisas possam ir se tornando claras para nós. Capítulo 32 de Êxodo. Êxodo 32. Vamos começar aqui no verso 21, para também termos um pouco do contexto. Êxodo 32, verso 21. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Deram-mo, e eu o lancei no fogo, e saiu este bezerro. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé, Moisés pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. E então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Os irmãos estão vendo o progresso da ruína aí? Porque eles não compreenderam a intenção de Deus descrita em Êxodo 19, de 4 a 6, o reino de sacerdotes, a nação santa, a propriedade peculiar dentre todos os povos. Então a lei foi dada imediatamente, porque eles saíram do ambiente da graça, da aliança baseada no sangue do Cordeiro. Então o Senhor, digamos assim, falando uma linguagem natural, no trato dele com o povo, ele foi como que obrigado a introduzir a lei. Era a única maneira, para que pela lei viesse o pleno conhecimento do pecado. E também para que a lei servisse de aio, como já falamos. Então a lei foi introduzida, até que viesse Cristo. Êxodo 32, a situação está piorando ainda mais. Porque Moisés, nessas subidas ao monte que nós já citamos, durante esses 11 meses e 19 dias que ficaram no Sinai, até o livro de Números, esse período é descrito, metade de Êxodo, Levítico inteiro e Números até o capítulo 11 narram esses 11 meses e 19 dias em que Moisés esteve no Sinai acampado com eles. Então quando nós chegamos nessa cena, ela é terrível, ela é horrível. Êxodo 32, bezerro de ouro. O artífice foi ninguém menos do que aquele que foi chamado por Deus como seu profeta no meio deles, a boca de Moisés. Arão, você será para ele como Deus e ele será a tua boca. Arão. Foi Arão o líder para conduzir esse povo a essa vergonhosa idolatria. Ele assume uma posição também horrível diante de Deus, porque ele se justifica. Ele não assume seu pecado, muito menos que liderou o povo no pecado. Ele quase que expressa aí um passe de mágica, quando ele diz: eu pedi ouro para o povo e quem tem ouro me dê, e eu joguei esse ouro no fogo e saiu um bezerro. Uma expressão inusitada, né? Primeiro bezerro de ouro
instantâneo da história foi esse do Arão. Mas nós sabemos que não foi nada disso que aconteceu, porque o capítulo 32 de Êxodo, quando o texto começa, diz que ele foi trabalhado com buril. Então ele fez um bezerro de fundição, né? Claro, tinha que ser. Aquele ouro foi fundido e foi jogado em um molde. E então aquele bezerro veio à existência. Então Arão toma essa atitude horrível. E o que nos interessa aqui, Êxodo 32, 25 e 26, é o que Moisés faz. Primeiro ele desce do monte, ouve aquele alarido, os irmãos se lembram. Josué era um guerreiro, acha que era alarido de guerra, e Moisés, com mais experiência e discernimento, diz que era um alarido de derrotados, não era um alarido de guerra. E quando eles desceram do monte, lá estava o povo com seu bezerro e suas danças, como diz o texto. Então Moisés quebra aquelas tábuas e diz isso que nós lemos aí: quem é do Senhor, venha até mim. Então nós temos aqui essa narrativa tão linda nesse caso. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Agora, irmãos, como temos dito, a nossa intenção nessa primeira noite é uma panorâmica, um pano de fundo, entendendo um pouco a respeito do sacerdócio, o que Deus queria, o que o povo fez e o que Deus fez, né? Quando, nessa ocasião, a tribo de Levi foi separada, voluntariamente, é importante nós vermos isso, Moisés não convocou a tribo de Levi, ele convocou quem era do Senhor, muito interessante, e pela graça de Deus, a tribo de Levi respondeu, e se ajuntou a ele todos os de Levi. Sabe o que aconteceu com o coração de Deus nessa ocasião? Sabe onde nós vamos entender o que aconteceu com o coração de Deus aí? 1000 anos depois, nós vamos ter uma palavra de Malaquias, em Malaquias, e através de Malaquias, dizendo o que significou para Deus essa aliança de Levi com ele. E nós vamos lá, porque isso é um tipo do sacerdócio no Novo Testamento, que nós então iremos abordar a partir de amanhã. Então vamos, se você quiser, deixe esse texto marcado aí: quem é do Senhor, venha até mim. Êxodo 32, 26. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Por isso Levi foi separada como a tribo sacerdotal, por essa atitude exatamente ocorrida aqui. Agora vamos a Malaquias então, capítulo 2 de Malaquias, um importante texto. Que impressionante que basicamente 1000 anos separam Levi, Moisés aí, os filhos de Levi, e Malaquias. 1000 anos. 1000 anos depois, vejam a memória de Deus através de Malaquias, disso que ocorreu há 1000 anos atrás. Vamos ler o texto. Malaquias 2, vamos começar no verso 5, verso 4, para vermos o contexto melhor. Malaquias 2, 4. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele, agora a memória do Senhor. Agora preste atenção, verso 5, a memória do Senhor, desses 1000 anos antes. Minha aliança com ele foi de vida e paz. Ambas lhe dei eu, para que temesse. Com efeito, ele me temeu, e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Irmão, como cada expressão dessa fala sobre o sacerdócio do Novo Testamento, como iremos ver nos dias seguintes. Que interessante. Verso 7. Porque os lábios do sacerdote, lembre-se que Arão era filho de Levi, né? Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução. Em outras palavras, os mestres da palavra no Velho Testamento eram quem? Segundo esse versículo, os sacerdotes. Eles eram os responsáveis por instruir o povo na palavra do Senhor e no caminho do Senhor, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho,
E por vossa instrução, agora os sacerdotes da época de Malaquias, contra os quais ele fala duramente. Por causa da vossa instrução, tendes feito tropeçar a muitos, violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também, eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Queridos irmãos, é fato que no Novo Testamento, como veremos com mais detalhes nesses dias, nós somos um sacerdócio real, todos nós. Não temos nenhum mediador na nossa comunhão com Deus. Nosso Senhor Jesus é o nosso mediador único. Temos uma comunhão livre e um acesso direto a Ele. Ainda assim é verdade que na casa de Deus e para a edificação da casa de Deus, Ele estabeleceu alguns serviços, aliás, vários serviços. Dentre esses serviços, alguns deles tocam diretamente à instrução do povo do Senhor, ou à palavra do Senhor. Não são todos que têm um encargo ligado especificamente à instrução do povo do Senhor. E é normal que seja assim no ensino de Paulo em Efésios 4. A um estabeleceu Deus na igreja, não é? Em Coríntios 12 também. Ele pergunta, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? É claro que a resposta para todas essas perguntas é não. Então, nesse aspecto específico do texto que lemos, veja a sobrecarga sobre os ombros daqueles que ensinam na casa do Senhor. Agora, irmão, esse ensino pode ser dentro de uma família. Esse ensino pode ser num ambiente maior de uma reunião doméstica de alguns irmãos. Esse ensino pode ser para milhares de pessoas. Isso aqui não vem ao caso. Vem ao caso a responsabilidade. Então, quando o Senhor chamou atenção aqui para Levi, de Levi, da aliança que ele fez com Levi, de vida e paz, de temor, e ele andou nos meus caminhos, e apartou-se da iniquidade. Então nós vamos ver o que Malaquias está falando para os sacerdotes dos seus dias. Ele está dizendo, vocês são os responsáveis. Porque vocês ensinam o povo na corrupção. Vocês próprios atuam sobre o meu altar de uma forma indigna. Vocês oferecem, você conhece o livro de Malaquias? Vocês oferecem para mim o coxo, diz o Senhor, e não o melhor, as primícias. Vocês são os corruptos e corrompem o povo. Quando nosso Senhor, o Verbo encarnado, encara o sacerdócio durante os seus dias, o que acontece? Sabe que a história, a tradição vai nos dizer, e a Bíblia deixa muito claramente subentendido, e a história vai confirmar, os sacerdotes, irmãos, eles recebiam propina. Coisa tão comum, infelizmente, no nosso país hoje, né? Nas diversas instâncias. Nos tempos do Senhor Jesus, os sacerdotes recebiam propina, para que os animais fossem considerados aprovados para o sacrifício, mas não era. Por isso, quando nosso Senhor viu aquele ambiente religioso, sacerdotal no templo, ele não tinha uma outra atitude, senão fazer o que ele fez, aliás 2 vezes. Logo no início do seu ministério, purifica o templo, lembra-se? Mas ainda pode dizer na primeira vez, não façais da casa do meu pai casa de negócios. Ainda pôde dizer. Mas 3 anos depois, o que ele tinha que dizer? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Mateus capítulo 23. E apedrejas a todos os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis, que doces palavras, eu quis reunir teus filhos, como galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas. Irmãos, essa figura é tão doce, porque quem está se comparando a uma galinha é o Senhor dos Senhores, é aquele que sem Ele nada do que foi feito se fez, é o Logos de Deus, o Verbo, o Criador. Agora encarna, ele diz, como uma galinha que reúne pintinhos debaixo de suas asas, mas vós não quisestes. Então aquele veredito sério, ele diz, eis que não a casa do meu pai mas a vossa casa, eis que a vossa casa vos ficará deserta. Então, queridos irmãos,
no contexto de Malaquias, 1000 anos se passam. O quadro da época de Malaquias, basicamente, era o mesmo da época do nosso Senhor Jesus. Por isso o livro de Malaquias é tão importante. Por isso o livro de Malaquias é tão atual. Inclusive ele menciona a vinda do Senhor. De repente virá o seu templo o Senhor, o purificador da prata. Quem poderá subsistir? O livro de Malaquias termina se referindo ao ministério de João Batista. Eu vos enviarei o grande profeta Elias, antes que venha o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, né? Então, que livro importante, nos localizando dentro do conceito do contexto do sacerdócio. Então, que o Senhor nos ajude nesse panorama a recolhermos algumas sementes aqui, panorâmicas, tipológicas, para então amanhã podermos entrar com mais detalhes no sacerdócio santo do Novo Testamento. Mas ainda não acabamos, não. Nós vamos dar um último passo para concluirmos por hoje. Nós vamos voltar a Êxodo 33. Também brevemente, Êxodo 33 agora. Nós vamos buscar ajuda, queridos irmãos, nos versos do capítulo 33 de Êxodo, até o final, até o verso 23. Nós vamos dividi-lo em algumas sessões, para nós compreendermos aqui a carga de Moisés no que concerne a servir ao povo na visão que ele tinha de Deus. Então, se o povo estava numa condição tão degradada, e aqui acho que isso vai nos ajudar muito, porque tem uma relação imediata com nossos dias. Se o povo havia erguido para si nada menos do que um bezerro de ouro, se o líder do povo, chamado Arão, tinha sido o artífice do bezerro, será que poderíamos ter um quadro pior, irmãos? Mais terrível? Mas então, bendito seja o Senhor pelo capítulo 33 de Êxodo. Capítulo 33, trevas absolutas. Aí nós temos lá aquela estrela da manhã no capítulo 32, que nós já lemos. Quem é do Senhor, junte-se a mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi. Uma estrela da manhã, numa noite absolutamente escura do capítulo 32. Mas então, graças a Deus, nós temos o capítulo 33. E no capítulo 33 nós temos 4 sessões. E nós vamos ver como Moisés interage com um povo que está absolutamente corrompido. E que nada mais resta entre eles depois de terem feito um Deus de ouro. Estes são teus deuses que te tiraram do Egito. E celebrando, e fornicando, e dançando diante desse Deus. Essa é a cena. Então, como Moisés lida com essa situação? Primeiro, nós já vimos, quando ele desce do monte, ele quebra as tábuas. Ele se indigna, né? Então, faz essa declaração que nós já falamos, essa proposta. Os filhos de Levi se juntam a ele. Moisés, nesses versos 32, capítulo 32, de 25 ao fim, ele está frustrado e cansado. Precisamos desse pano de fundo aí para entendermos o 33. Moisés está como que fora de si, frustrado, esgotado e cansado. É isso que ele vê nessa cena. Agora então, capítulo 33, vamos ver o que acontece. A primeira sessão nesse capítulo, vamos nominar cada uma delas para efeito didático. Os primeiros 7 versículos nesse capítulo 33, eles falam de uma necessidade. Os 6 primeiros versículos fazem uma primeira sessão. Os 6 primeiros versos, eles falam de uma necessidade muito específica para que Deus, na sua infinita misericórdia, porque aqui o assunto agora era de exclusiva misericórdia, dado esse estado de absoluta corrupção e degradação do povo, então na sua fidelidade, por amor do seu nome, Deus continuará lidando com o seu povo, só por causa do seu amor ao seu nome. Então, há 4 sessões principais nesse capítulo 33 de Êxodo. A primeira delas fala de uma necessidade, é aí que queríamos enfocar. Vamos guardar isso para nós, para podermos levar em oração e meditação diante do Senhor.
Se Deus irá continuar caminhando com esse povo nessa condição que nós já citamos, uma coisa Ele vai pedir a eles de início. E então vamos destacá-la na primeira sessão. E vamos nominá-la assim: tirem os seus atavios. Essa é a primeira. Que importante, irmão. Vamos ler os versículos para isso ficar claro. Capítulo 33 de Êxodo. Diz o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo diante de ti. Lançarei fora cananeus, amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti. Não é porque Deus é sistemático, compreende? Porque Deus é caprichoso. Eu não subirei no meio de ti porque Deus é santo. Eu não subirei no meio de ti porque és povo de dura cerviz, para que eu não te consuma no caminho. Da mesma maneira que quando luz se aproxima de trevas, não há outra alternativa. As trevas são consumidas, né? Então a relação moral de Deus com o povo, havia um abismo na relação moral de Deus com o povo. Então ele diz: eu não posso dar minha presença livremente para vocês. Não posso passear, não posso andar entre vocês. Essa promessa linda do Velho Testamento, Paulo cita lá em Coríntios. Lembra-se, Coríntios 6? Eu habitarei e andarei entre eles, serei seu Deus, eles serão meu povo. Como ele pode fazer isso com esse povo, nessa condição, irmãos? Baseado exclusivamente no sangue da aliança? Não, as coisas não são assim. O sangue da aliança é o sangue da aliança, mas Deus precisa encontrar um ambiente no qual Ele possa ser o que Ele é junto ao seu povo. Habitar, andar, revelar-se, ter comunhão. Por que o Senhor não teve comunhão com o sacerdote de Jerusalém? Porque o Senhor teve comunhão com o lar de Betânia. Porque em Betânia seus direitos foram reconhecidos. E no templo seus direitos foram negados. Então, sigamos aqui com os primeiros versos do capítulo 33 de Êxodo. Verso 4. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios. Se nós tivéssemos o texto até aqui, nós íamos ficar com uma certa interrogação, quem sabe até um senso de felicidade, porque diz: o povo está entendendo alguma coisa. Mas nós vamos ver pelos próximos versos que essa questão de não vestir seus atavios não foi iniciativa deles, não. Eles se puseram a prantear, nenhum deles vestiu seus atavios, por quanto? Por quanto? Verso 5. O Senhor havia dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, eu te consumirei. Então tira de ti os atavios. Então eles tiraram por uma ordem do Senhor, e não por iniciativa deles. Para que eu saiba o que te hei de fazer. E o verso que completa essa sessão, conforme nós estamos dividindo, primeira sessão, até o verso 6, diz assim: então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte de Horebe em diante. Não é interessante essa hora? Não é importante essa hora? Até então, desde o Egito, eles estavam caminhando, digamos, com os adornos do Egito. Como que nós traríamos isso para a linguagem do Novo Testamento? Acho que nem precisamos, né, irmãos? O Senhor não poderá jornadear conosco, mesmo sendo seu sacerdócio santo, no sentido de nos dar a experiência da sua presença, a comunhão da sua presença, a luz de sua face, esse companheirismo que Ele anela ter conosco, e sabemos tão bem o quanto Ele anela. Bendito seja o seu nome. Mas Ele não poderá nos dar, a não ser que tiremos de nós os nossos atavios. De onde eles trouxeram esses atavios? Do Egito. Hábitos, trazendo para a linguagem moral, espiritual do Novo Testamento, hábitos, palavras, pensamentos, vestes, conduta, tudo. Visão das prioridades. Tira os teus atavios para que eu não te consuma. Irmãos, queridos, irmãs, como precisamos ouvir nosso Senhor em dias
tão degradados que nós vivemos, nesse mesmo sentido. Quando o Senhor ia executar juízo sobre Sodoma, que era o máximo do atavio naquele tempo, nenhum de nós tem dúvida, Sodoma e Gomorra, e ele iria executar finalmente juízo sobre eles, com quem ele teve comunhão, com Ló, que tinha, segundo Pedro vai dizer, tenha cuidado quando você pensa em Ló, porque Pedro diz que ele tinha uma alma justa e afligia sua alma com o procedimento libertino daqueles insubordinados. É isso que Pedro diz de Ló. Então Ló não estava bem exatamente lá não. Ló estava aflito, uma alma justa, aflita, mas ele estava completamente equivocado nas suas relações com Sodoma e como estava. Então quando o Senhor foi revelar a sua mente a respeito de Sodoma, por que ele não revelou aquela alma justa e aflita que estava dentro de Sodoma? Ele revelou ao peregrino na tenda em Hebrom. E esse peregrino era Abraão. Se nós queremos ter influência sobre o mundo e no mundo, nós temos que estar separados do mundo. E foi essa a primeira reivindicação do Senhor. Tira os teus atavios. Que importante, irmão. Que peso isso tem para nós como sacerdotes da nova aliança. Que o Senhor fale especificamente sobre as nuances disso ao nosso coração. O que em nós que ainda é atavio? Hábitos, conduta, tudo. O que pensamos, fazemos, prioridades, maneira de ver a vida, de criar os filhos, de nos reunirmos, de louvarmos, inclusive, tudo o que fazemos e tudo o que somos. Tira os teus atavios, senão te consumirei. O que o Senhor quer? Nos consumir? Não. Ele quer que nós tiremos nossos atavios. Porque o que Ele quer? E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Êxodo 25:8. É isso que Ele quer. Aliás, já que citamos isso, nessa conexão com os atavios, me permita rapidamente, volte umas páginas para trás da sua Bíblia, Êxodo 29, e escute esse texto maravilhoso, irmão. Êxodo 29, olha o verso 43 até o final desse capítulo, escute bem. Êxodo 29, 43. Ali, sabe onde é esse ali? Tabernáculo, porque no capítulo 25 começa a descrição do tabernáculo. E o 8, nós citamos, Êxodo 25:8, me farão um santuário para que eu possa morar com eles. Isso é que Deus quer, não quer consumi-los, quer morar com eles. E agora olha esse lindo verso. Ali virei aos filhos de Israel para que, eu virei aos filhos de Israel comunhão, para que por minha glória sejam santificados. Que versículo maravilhoso. Como que nós somos santificados? Nós somos santificados na medida que Deus vai se mostrando a nós. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nós somos santificados pela sua glória. O que é a sua glória? Como é que poderíamos definir glória na Bíblia? Muitos eruditos têm tentado, é muito difícil definir glória, é uma palavra muito difícil. Ela fala de fulgor, ela fala de resplendor, ela fala de peso, ela fala de autoridade, tudo isso significa glória. Mas vamos buscar uma outra aqui para a nossa linha de raciocínio. Vamos definir glória assim. Glória é Deus satisfeito consigo mesmo. Deus é glória e tem glória porque Ele é plenamente satisfeito consigo mesmo. Deus vive em harmonia, Deus vive em autossatisfação, Deus vive em completude, Ele não precisa de nada nem de ninguém, não faz nada movido por nada que não seja por Ele mesmo. Esse é o Deus da Bíblia. Então a satisfação de Deus consigo mesmo, Pai, Filho, Espírito Santo, essa autossatisfação de Deus é a sua glória. Por isso Ele diz assim, minha glória eu não a darei a outra. Mas sabe o que Ele fez então quando nos chamou? Ele não nos chamou para repartir sua glória conosco. Ele nos chamou para nos introduzir na sua glória. Paulo escreveu aos Tessalonicenses, ele diz que nós somos chamados para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O autor de Hebreus no capítulo 2 diz que ele está conduzindo muitos filhos à glória. Hebreus capítulo 1 diz que o Senhor Jesus é o resplendor da glória.
Então nós fomos chamados para compartilhar com Ele de sua glória. Ele não está repartindo conosco, Ele está nos unindo a Ele em sua glória. Então, por minha glória sejam santificados. E isso já podemos experimentar hoje. Se o Senhor, condição, encontrar em nós ambiente para isso. E aí, todos os níveis, na vida pessoal, na vida conjugal, na vida familiar, na vida congregacional, tira de ti os teus atavios. Mas veja, o texto ainda não terminou. Vamos seguir aí. Verso 44, ainda de Êxodo 29. E consagrarei a tenda da congregação e o altar, também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito. Tem um dá aí, e um para logo em seguida, que fala do propósito de Deus. Para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Não é tão preciosa essa ênfase, irmão? Para habitar, eu os tirei. Agora, para que ele habite, na cena degradada que nós citamos, tira os teus atavios, senão te consumirei. A palavra que Tito usa, por isso nós lemos aquele versículo de Tito no início, Tito 2,14, diz que o Senhor purificou um povo exclusivamente seu. Lembra-se? Tito 2,14, zeloso de boas obras. A palavra exclusivamente, no grego original, é composta de duas expressões, dois radicais juntos, nessa palavra exclusivamente. E a ideia que traz ali é em torno, estar em torno, ou estar ao redor. Nós fomos chamados pelo Senhor Jesus para estarmos ao redor ou em torno dele mesmo, exclusivamente seu. Como que nós seremos caracterizados como um povo exclusivo do Senhor? Se nós estamos em torno dele. E esse é seu chamado plenamente descrito aqui, conforme estamos lendo nas palavras de Êxodo 29. Agora vamos encerrar as sessões do capítulo 33, onde nós estávamos. Então a primeira sessão, uma necessidade é exposta. Vamos ficar com esse resumo aí. 6 versos, Êxodo 33, de 1 a 6, uma necessidade é exposta, denominada então claramente de tira os teus atavios. Agora no verso 7 até o verso 11, temos uma outra sessão, uma linda sessão, que vai mostrar a interação de Moisés com esse arraial corrompido. Muito instrutivo para nós, irmãos. Então vamos chamar essa segunda sessão de o fardo. O fardo de Moisés era pela presença de Deus. Moisés não iria abrir mão da presença de Deus, por nada, nada. Ele disse: se o Senhor não subir conosco, não nos faz sair desse lugar. Fardo pela presença de Deus. Mas vamos ler os versículos e ver como Moisés interagiu com o arraial degradado. E penso que isso vai nos ajudar muito na cena que nós vivemos hoje, na nossa hora e na nossa história como cristandade. Verso 7 diz: ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. A sugestão, irmãos, nesse verso, essas palavras que lemos, não é que Moisés, por exemplo, fazia isso diariamente. Ele tinha lá uma barraca desmontável. Então ele costumava pegar essa barraca, saía do arraial, montava essa barraca lá fora, nessa tenda, como foi chamada, tenda da congregação, e tinha comunhão com Deus. Não é a palavra aqui não sugere uma atitude habitual, a ideia não é essa. A ideia é um ato. Por causa daquela imensa degradação que já vimos no capítulo 32, desse ambiente todo, Moisés tomou uma atitude. Ele armou para si uma tenda fora do arraial. Então estamos aí nessa segunda sessão com 2 elementos importantíssimos: tenda e arraial. Agora, como que eles interagem? O arraial completamente degradado, completamente corrompido. Moisés arma uma tenda fora do arraial. O que nos diz Hebreus 13:13? Saiamos a ele. Quem é esse ele? Senhor Jesus. Saiamos a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Mas não apenas isso, Moisés também interagia com o arraial.
Mas como? E aqui nós vamos aprender uma grande lição. Então vamos ler os versículos. 7 de novo. Moisés tomou a tenda e armou-a para si fora, bem longe do arraial. E lhe chamava a tenda da reunião, a tenda da congregação. Por que congregação? Porque ali o Senhor iria se manifestar a Moisés, na comunhão com Moisés, não com o povo. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, essa que Moisés armou lá fora do arraial, bem longe, como diz o verso 7. Essa tenda que estava fora do arraial. O presente de Deus estava no arraial? Não. O presente de Deus estava na tenda da congregação. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Paulo vai nos dizer lá mais tarde em Coríntios que, segundo os Coríntios 3, que o rosto de Moisés resplandecia, né? Verso 9. Uma vez dentro Moisés na tenda, dentro da tenda que ele armou, descia a coluna de nuvem. Ela deveria estar descendo lá no arraial, né? Ela deveria estar descendo lá à frente, no meio do povo. E punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Lembrando que aqui o tabernáculo ainda não está montado, né? Ele é montado só no capítulo 40. Ele foi ordenado, mas não montado. Mas aqui fica evidente que a glória de Deus não estava com o povo no arraial, mas com Moisés na tenda. Dois ambientes. Então, uma vez dentro Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. E agora, o verso 11 encerra essa segunda sessão, que nós denominamos então como sendo o fardo de Moisés, o fardo pela presença de Deus. Então note o verso 11, rico de princípio espiritual. Falava o Senhor a Moisés face a face, porque Moisés não tinha os atavios, Moisés estava numa condição de coração adequada, Moisés tinha o zelo pela casa do Senhor, o Senhor tinha uma comunhão livre com Moisés. Ele vai dizer mais tarde que ele falava com ele como um homem fala com seu amigo. Isso é reforçado na Bíblia, né? Essa atitude de Moisés, essa comunhão de Moisés. Então, falava com ele como qualquer fala a seu amigo. Escute. Então, voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servo, filho de Num, não se apartava da tenda. O vigor espiritual de Moisés era muito maior que o de Josué. Josué, no meio de toda essa degradação, sendo servo de Moisés, também, sem dúvida, compreendendo a mente do Senhor, ele permanecia sempre junto à tenda onde a presença de Deus se manifestava. Moisés, o profeta do Senhor, tinha comunhão com o Senhor na tenda, mas ele voltava ao arraial. Irmãos, aqui temos algumas coisas importantes para nós. Primeiro, discernir o que é o arraial. Temos buscado a ajuda do Senhor para isso. Discernir o que é o arraial. No que esse arraial não confere com o Senhor? As suas corrupções. Neemias, quando foi atuar com o Senhor na reedificação dos muros, fazendo uma supervisão calada à noite no seu animal, e mais alguns com ele, examinando o muro de um ângulo, examinando o muro de outro ângulo. Em um dado momento ele tem que deixar o animal, que não podia passar nem com o animal, teve que desmontar. Tal era a quantidade de ruínas, como se apertando num canto ali para passar sem o seu animal, investigando, avaliando o estado de ruína, para que então pusesse mãos à obra. Neemias capítulo 2. Nós temos discernido com a graça e a luz do Senhor o arraial. Quais as implicações dele? Qual a perversidade dele? Isso é extremamente necessário para que nós possamos ter influência em prol daqueles que ainda estão no arraial. Então a primeira necessidade aqui é discernir o que é o arraial. A segunda necessidade é saiamos a ele fora do arraial.
A terceira necessidade é o princípio, penso eu, exposto aí com essas palavras, voltava ao arraial. Será que hoje, irmãos, nós temos tido esse coração? Nós não voltamos ao arraial para nos adaptarmos ao arraial, para vivermos como se vive no arraial, e nem para praticarmos o que se pratica no arraial. Mas nós voltamos ao arraial. Por que Moisés voltava ao arraial? Para que ele exercesse a influência divina sobre ou em prol dos que ainda estavam no arraial. Se nós não fizermos isso, sabe qual é o risco conosco? Nos tornarmos exclusivistas, como Elias na caverna. O Senhor teve que dizer a ele: ainda tenho mais 7.000 que não dobraram os seus joelhos. Então, irmãos, só o Senhor pode nos ensinar o que significa o arraial e qual é a nossa relação, deve ser a nossa relação com aqueles que ainda estão no arraial. Mas é certo que se o Senhor nos tem dado carga, se o Senhor nos tem dado por sua graça entendimento de seu eterno propósito em Cristo, nós temos responsabilidade por todos os que ainda estão no arraial. Todos. É claro que nós não entendemos, não achamos que nós somos como que salvadores da pátria, mas nós temos responsabilidade com todos os nossos irmãos e irmãs, de termos comunhão com eles, de os ajudarmos, de ministrarmos a eles o entendimento que o Senhor nos tem dado por sua misericórdia, para que possamos atuar em prol do arraial. O que Josué não fazia por falta de vigor espiritual, Moisés o fazia. Terceira sessão, versículo 12 até o versículo 16. Parece que o cerne dessa sessão é a súplica. E a súplica é para que Deus ande com eles, não apenas se manifeste a eles, nem mesmo se manifeste na tenda de Moisés, como já vimos, mas é para que Deus seja de novo um companheiro do povo nessa jornada. Moisés tinha esse fardo em seu coração. Então, nessa terceira sessão, uma súplica. Na primeira, uma necessidade, mostramos, é exposta. Na segunda, um fardo é exposto pela presença de Deus, a tenda, o arraial, o discernimento que já comentamos. Na terceira sessão, uma súplica. Vamos ver aí, verso 12. Disse Moisés ao Senhor, essa é a sua súplica, até o verso 16. Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste a saber quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Moisés está reivindicando para o povo o peso da relação que ele tem com Deus. Irmãos, esse é um segredo que nós precisamos descobrir. Daniel, são inúmeros exemplos. Daniel, quando intercedia pelo povo, em Daniel 9, a oração registrada. Os irmãos lembram como ele orou? Um homem que vivia uma vida santa, um profeta no cativeiro, alguém que abria sua janela e orava em direção a Jerusalém, alguém que teve a visão do propósito de Deus até os dias do ungido. Quem foi Daniel? Sabemos, não é? Quando ele ora, no capítulo 9, ele faz uma oração corporativa. Ele não diz teu povo pecou, teu povo falhou. Ele diz, nós pecamos. A ti compete a justiça e a nós o corar de vergonha. Ele não se via como alguém, uma outra posição qualquer que não fosse dentre o povo da aliança. E nós, irmãos, com relação aos nossos irmãos, quer sejam quem são, ou quer estejam onde estiverem, como nós nos vemos. Então Moisés, nesse versículo, ele diz, ele lembra a Deus, né, que Deus disse a ele, conheço-te pelo teu nome, e tu achaste graça aos meus olhos. Está vendo? O ponto que Moisés tomou aí, porque ele vai fazer uma reivindicação baseado nisso. Ele vai dizer, Senhor, o Senhor se agrada de mim, se eu achei graça diante de ti, então quero algo de ti. Verso 13. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te, que me faça saber neste momento o teu caminho. Por isso o autor de Hebreus vai dizer assim, que o povo de Israel conheceu suas obras no deserto, mas não conheceu os seus caminhos, né?
Moisés conheceu os seus caminhos. Então ele diz: me mostre o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como há de se saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares. Essa é a súplica da terceira sessão. Agora não é apenas pela presença de Deus, como citamos na segunda sessão. Agora é pelo companheirismo, é por andar com eles. De maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Como já citamos, a promessa que Paulo lembra segundo aos Coríntios: povo da nova aliança, nós agora, habitarei e andarei com eles, serei seu Deus e eles serão meu povo. Aí Paulo, por causa dessa promessa, ele diz assim: por isso, separai-vos, não toqueis coisas imundas, e eu vos receberei, sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então a terceira sessão, a súplica. E a súplica é para que o Senhor ande com eles. Encerrando então, por hoje, a quarta sessão, verso 17 ao final. Uma linda sessão que tem como foco um anseio agora, um anseio profundo. E esse anseio é nada mais, nada menos do que ver a glória de Deus. Os irmãos observaram a sequência? Tira os teus atavios. Depois Moisés clamando pela presença de Deus, e a situação da tenda e do arraial, e como eles se relacionam. Depois a súplica de Moisés: ande conosco, e finalmente, mostra-me a tua glória. Esse é o anseio final. Então conclui assim: disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste. O que? Andar com eles, como foi dito no verso 16. Porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse, Moisés dá um passo a mais então: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe o Senhor: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Seu nome é a sua glória. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com minha mão, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Claro que a figura dos versos 22 e 23 é antropomórfica. Literalmente, Deus não tem frente nem costas. Mas ele está usando uma linguagem antropomórfica, para que Moisés entendesse que a plenitude da sua glória, ou ele de frente, a plenitude de sua glória, homem nenhum poderia ver. Mas Moisés o veria pelas costas, ele teria um vislumbre de sua glória. Ainda assim é dito: eu te porei numa fenda da penha. Linda correlação. É dito por Paulo em 1 Coríntios 10 que o povo de Israel seguiu uma pedra no deserto, e essa rocha que os seguia era Cristo. Então é muito claro que essa alusão tipológica tão linda que é feita aqui se refere ao próprio Cristo. Por que Deus iria esconder Moisés numa fenda da penha? Esse assunto considerado tipologicamente de tanta beleza. Em 2 Coríntios capítulo 4, que já citamos, 2 Coríntios 4, de 4 a 6, capítulo 4, versos 4 a 6, Paulo diz assim: Deus que disse, de trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu nos nossos corações para a iluminação do conhecimento de Deus na face de Cristo. Então, irmãos, o rogo, o anseio final de Moisés era para que a glória de Deus retornasse ao povo. Ele nem mesmo queria
que Deus andasse com eles apenas, mas que nesse andar, nessa presença do Senhor, nesse andar do Senhor com eles, a glória do Senhor fosse vista, tanto por Moisés, quanto pelo povo que o Senhor havia redimido. Se o povo não teve uma compreensão da graça, Moisés teve uma compreensão plena da graça. Se o povo não entendeu, tendes visto que eu fiz aos egípcios, com asas de águia vos levei, vos trouxe a mim, sois meus, toda a terra é minha, meu reino de sacerdotes, minha nação particular. Se eles não entenderam, Moisés entendeu muito bem. E baseado nesse conhecimento, nesse entendimento, é que ele orou ao Senhor, pedindo que as relações que Deus tinha com ele fossem as relações que Deus tinha com o seu povo. Então, irmãos, nesse assunto do sacerdócio do Novo Testamento, que nós entraremos amanhã, esse pano de fundo do sacerdócio do Velho Testamento nos ajuda muito. Que o Senhor nos leve a reconsiderar esses temas diante dele, para que então sigamos na plena luz do Novo Testamento, com a ajuda do Senhor, ele possa abrir nosso entendimento para esses dias de comunhão. Vamos então orar antes de concluirmos. Senhor, somos tão gratos, porque reconhecemos que mesmo sendo quem somos, o Senhor realmente nos abriu um novo e vivo caminho pelo véu, onde podemos não só entrar, mas habitar na presença do Senhor, ver a Tua glória na face de Cristo, e por essa glória sermos transformados de glória em glória, na Tua própria imagem. Suplicamos ao Senhor que seja conosco neste fim de semana. Por Tua misericórdia e por amor de Teu nome, nos dá uma tenda de reunião, onde o Senhor mesmo possa assumir o Teu lugar, passeando e andando entre nós, falando-nos ao coração, seja corrigindo-nos, seja alinhando-nos, seja consolando-nos, encorajando-nos e alentando-nos. Também nos enche, Senhor, te pedimos, de discernimento espiritual. Queremos conhecer esse arraial no qual hoje, de modo geral, estamos. Queremos conhecer o significado da tenda da comunhão. E queremos pedir ao Senhor que nos conceda graça para podermos atuar em prol do arraial. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos vigor e visão necessária para que possamos, em dias tão degradados, responder aos anseios de comunhão do coração do Senhor. Purifica-nos para Ti, Senhor. Mostra-nos se há em nós quaisquer atavios. Limpa-nos. Queremos ter atavios de noiva e não aqueles do Egito. Santifica-nos para Ti, Senhor, para que o Senhor habite e ande entre nós, nosso Deus. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.